Então, vamos começar. Eu gosto muito desse tópico que eu acho que é interessante e poucas pessoas falam sobre isso, né? Na verdade, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Tem muitas pessoas que realmente comem saudável, que trazem a alimentação vegetal para o dia a dia, que praticam bastante exercícios e focam na saúde. Porém, quando a gente vai falar de óleos, o pessoal não se compromete da mesma forma e não conversa sobre isso. Então, eu estou muito feliz de trazer esse tópico para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e, de repente, tirar aí algumas dúvidas que vocês venham a ter sobre o uso de óleos na dieta Whole Food Plant-Based. Então, para começar, eu vou definir aqui o que é a alimentação Whole Food Plant-Based. A alimentação Whole Food Plant-Based, ela é whole food, ou seja, ela é integral, ela prefere, né, ela vai privilegiar sempre os alimentos no seu estado mais natural possível, menos refinados, menos processados. Então, quando você for comer, por exemplo, o arroz, que você privilegie a versão integral do arroz. Se você for comer farinha de trigo, que você privilegie a farinha integral. Nunca mais vou poder comer farinha branca? Não, não significa isso. Significa que você vai sempre privilegiar, né? Na medida do possível. Você vai privilegiar aqueles alimentos. Se você mantiver um nível ótimo aí de inclusão de alimentos integrais na sua alimentação, perfeito. Eventualmente você vai comer uma coisa que não é tão integral assim, ou então que tem farinha branca, ou que não, né, que tem alguma gordura processada e vai estar tudo bem. Então, já dando um spoiler aqui, né, como a gente está falando de uma alimentação que é integral, e todos os alimentos que a gente for consumir, a gente vai privilegiar a versão integral, o mesmo acontece quando a gente vai incluir óleos na dieta. E eu sei que existe muito esse conceito de que o azeite é maravilhoso, porque o azeite faz bem, porque tem a dieta mediterrânea, porque você tem que incluir por causa dos ômegas e não sei o quê. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, para que não fique nenhuma dúvida e vocês entendam por que a Whole Food Plant-Based não inclui os óleos processados e da onde vem a nossa tão querida gordura necessária, né, que é importante sim para o nosso corpo, para a nossa vida, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, né, foi dar essa definição do que é a Whole Food Plant-Based, que vai sempre privilegiar os alimentos integrais. O segundo passo é a gente entender o que é gordura. A gordura, gente, é importante pra gente. Ela é o nome de um macronutriente. São três. Você tem a gordura, você tem o carboidrato e você tem as proteínas. Hoje a gente está falando da gordura e elas são sim importantes. Tem muitas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, que elas só são absorvidas pelo seu organismo quando em contato com a gordura. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K, elas precisam da gordura. E tudo bem, não tem problema você ter ali a gordura que vem do alimento. Essa é a grande sacada, que ao invés de você usar um óleo processado, você vai ingerir o alimento na sua forma integral. O que isso significa? Poxa, ao invés de você consumir óleo de coco, que o pessoal bota no café, não sei por que até hoje, você vai consumir o coco. Porque o coco, a carne do coco, o coco seco, o coco fresco, o coco tem ali fibra, tem outras vitaminas, tem várias outras coisas que dentro do óleo de coco não tem. E eu sei que existe esse mito, né, em cima dos óleos, né, tipo o óleo, o azeite, que é o óleo da azeitona, o óleo de coco ganhou também quase que um passe livre, né, nos últimos anos, como se fosse assim a coisa mais natural e fora de questionamentos, né, acima de qualquer questionamento. E não é o caso, tá? Não existe óleos acima de questionamentos. Quando vocês virem assim, óleo de abacate, óleo de linhaça, óleo de canola, óleo de girassol, óleos, a gente vai ficar bem longe disso nessa alimentação Whole Food Plant-Based. Os óleos que a gente está vendo, que eu estou falando, são óleos refinados, né? Aqueles que vêm numa garrafinha com um código de barra.
Esses óleos refinados não fazem bem para a saúde, em nenhuma medida, em nenhuma quantidade. Nem uma colher, nem 2 colheres, nem nada. Não vai fazer bem para você, tá? E o ideal é que você consuma esses óleos na sua fonte integral. Então, se você tá afim de consumir aquele gostinho do azeite, come azeitona. Ah, mas eu não gosto de azeitona. Então, não come azeitona. Come outra coisa. Bota castanhas na sua alimentação. Bota outro tipo de fonte integral. O importante é que a gente sempre privilegie as fontes integrais daquele alimento, tá? O óleo que vem na garrafinha, o óleo que é refinado, por exemplo, o azeite, por exemplo, o óleo de coco, ele é gordura líquida. E gordura, quando a gente consome, ela não é queimada. A gordura ela vai direto para os seus reservatórios de gordura. Todo mundo tem reservatório de gordura, todo mundo estoca gordura. Basta ser mamífero que você vai estocar a gordura. Então, no meu caso, eu sei para onde elas vão. Elas vão para as laterais do meu quadril, elas vão para a minha barriga, elas vão para o meu bracinho. Se você está afim de perder peso, se você quer parar de acumular gordura nesses pontos, você precisa parar de consumir gordura. E a gordura que vem líquida não faz sentido, né? Se você quer se desfazer da gordura, você está ingerindo mais, ela vai entrar no seu organismo e ela vai grudar lá, exatamente naquele lugarzinho que você está pensando que você detesta que a gordura fique. Então, se você está a fim de perder gordura, pare de ingerir gordura. É simples assim. E o que as pessoas fazem é, eu vou parar de ingerir carboidrato para poder queimar a gordura. Cara, não faz sentido isso, porque você está ingerindo gordura para perder gordura e deixando de ingerir carboidrato, que é energia. Se você ingerir carboidrato para ter energia, gastar essa energia normal, como se nada, né, normal, vive sua vida, e parar de ingerir a gordura, você vai perder aquele excesso de gordura que tem no seu corpo, tá? Então, é simples, né? Tô falando simples assim como um raciocínio que eu quero dizer. Pare de colocar gordura no seu prato. Não tem benefício, o azeite não tem poderes mágicos, não tem blindagem do coração, porque o azeite não existe isso. Existem pesquisas que mostram exatamente o que está por trás desse conceito de que o azeite tem poderes mágicos. Quando você lê as pesquisas, quando você vai olhar os comparativos, você entende o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo aqui que é muito comum de ouvir das pessoas falando, né? Que a dieta mediterrânea, ela é a melhor. A dieta mediterrânea é a mais saudável. E aí as pessoas olham para a dieta mediterrânea e elas olham o quê? O azeite. Elas não olham para todas as outras coisas que as pessoas que consomem uma dieta mediterrânea consomem. E essa pesquisa da dieta mediterrânea aconteceu numa ilha da Grécia, de Creta, que é uma ilha pequenininha, que tem uma população que, na época da alimentação, né, na época da pesquisa, se alimentava com uma dieta local mesmo, sem a influência ocidental, né, sem a influência dos fast foods, das outras alimentações, dos outros tipos de alimentação que não faziam parte ali da tradição. E o que se tinha na época era o seguinte: quem eram as pessoas que se alimentavam em Creta dessa alimentação mediterrânea? Eram pessoas que, na época, basicamente viviam no meio rural, que faziam trabalhos manuais, que eram fazendeiros, que eram pessoas que trabalhavam com o corpo, que trabalhavam no campo, se alimentavam com o que eles plantavam, ou seja, se está na época de... qual é o nome daquilo, gente, que eu esqueço? Melanzane. De berinjela, aí vai comer berinjela. Tá na época da batata, tem a batata. Tá na época do milho, vai ter o milho. Tá na época da abobrinha, vai ser a abobrinha. Tá na época do tomate, vai ser... Então, respeitavam a sazonalidade dos alimentos, consumiam o que era plantado na época e trabalhavam com o corpo. Então, você tem uma dieta que é de base vegetal, riquíssima, que tem frutas, que tem legumes frescos, que tem grãos integrais, porque não tinha esse tanto de refinado na época que foi feita essa pesquisa. E aí, para comparar essa galera, eles falavam assim, não, então é o azeite. Sendo que eles consumiam 5 colheres de sopa de azeite no dia. Aí vem a pessoa me dizer que elas são saudáveis, que têm o coração forte por causa do azeite. Dá vontade
estapear a pessoa, falar, não, a pessoa, não é isso, entendido tudo errado. Ela não é saudável por causa do azeite. Ela é saudável por causa da alimentação, mesmo comendo o azeite. É outro tipo de interpretação, é o outro lado da ideia. Mesmo ela comendo 5 colheres de sopa de azeite por dia, ela ainda é saudável. Por quê? Porque ela faz todo um outro resto ali. Ela tem, né, uma vida fora de casa, ao ar livre, planta a comida dela, não sei o quê. Me diga você se é esse seu estilo de vida. Se você planta a sua comida, se você faz trabalho físico durante o dia, se você faz um gerenciamento de estresse magnífico ao lado da natureza, não faz. E aí você acha que tem também o direito, né, vamos dizer assim, tipo, posso comer também minhas 5 colheres de azeite. Cara, não vai cair tão bem, não vai ter o mesmo efeito. Se você puder, tire essa gordura processada da sua alimentação, refinada da sua alimentação, porque se você não sabe como é feito o azeite, você pega a azeitona, espreme pra caramba, amassa ela, você vai terminar. De um lado você vai ter um óleo que vai sair pingando daquela azeitona, do outro você vai ter a carninha da azeitona. Eles pegam a carninha da azeitona e jogam fora. E aí pega aquele óleo, coloca numa garrafa e vende para você. Isso para mim é resíduo. Para mim, na minha visão, isso é resíduo. E eu sei do peso cultural do azeite na nossa vida. A família do meu pai é italiana, a galera faz tudo com azeite. Tá todo mundo sofrendo de diabetes, tá todo mundo tendo hipertensão e tá acima do peso. Então você começa a entender que, opa, tem alguma coisa estranha aí. Sem falar que, né, nos tempos anteriores a essa nossa modernização aí da alimentação, o azeite sempre foi pontual, como eu falei. A população de Creta usava 5 colheres de sopa de azeite no dia. A gente usa isso para passar no pão, né? E aí depois ainda vai fazer a comida com azeite, né? Refogar as coisas com gordura, ainda vai trazer a garrafa de azeite para a mesa, vai untar a comida com azeite. Então você começa a ter um uso exagerado de gordura refinada, tá? E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente precisa e não vai fazer bem. Não vai fazer bem, tá? E mesmo que você pense assim, ai, mas eu acho que de repente pode ser que faça bem sim, eu acredito que o povo de Creta tinha seus benefícios por causa do azeite. Show! Só porque uma coisa é boa, consumir muito dela não vai torná-la melhor. Água, que é a coisa mais, sabe, benéfica para o ser humano que existe, se você beber demais, em excesso, você passa mal e tem aí imbalances, né, que não vão te fazer bem, de hidrólitos, e você morre. Você entra em coma porque bebeu água demais. Então, atenção, porque não é porque faz bem que uma coisa, sabe, você vai comer mais e vai fazer melhor ainda. Não vai. Existe limite para as coisas, tá? E o azeite não faz bem em quantidade nenhuma. Sinto te dizer, sinto trazer essa notícia, mas é verdade. Assim como nenhum outro óleo refinado. Então, se você tá afim, mais uma vez, se você tá afim de consumir óleo de coco, cara, consome óleo de coco. Eu aqui faço, às vezes eu faço bolo, eu uso óleo de coco, é a minha gordura, a minha fonte de gordura preferida para fazer bolo. Mas um vidro de óleo de coco dura uma eternidade na minha casa. Uma eternidade. O da cozinha, né? Porque eu uso também no meu banheiro. Aí sim, aí eu passo no cabelo, passo na pele. Maravilhoso. Passar óleo de coco, azeite também. Tem várias receitas de hidratação de cabelo com azeite. Aí você fica à vontade. O que a gente tem que evitar é consumir essa gordura refinada, tá bom? E por quê? Por que isso? Por que tem essa história da gordura? Por que faz mal? Por que eu não posso consumir a gordura? Por que eu tenho que ficar longe? Porque gordura é inflamatório para o seu corpo. Não tem jeito, a gordura que está no seu corpo está inflamando o seu corpo e a gordura que você ingere vai parar direto nesses estoquezinhos de gordura e vai inflamar ainda mais o seu corpo. E o problema de você ter um corpo inflamado é que corpo inflamado é igual a um corpo doente. Inflamação é igual a doença. As doenças se desenvolvem dentro do nosso corpo num ambiente inflamado. Se o seu corpo não está inflamado, dificilmente você vai ficar doente. Então, quando você passa a reduzir a gordura na sua alimentação, passa a tirar as gorduras refinadas e privilegia as fontes integrais, e ainda assim é uma quantidade pequena, não é muita coisa,
você começa a ver que o seu corpo para de ficar inflamado. Você começa a desinchar, porque um corpo inflamado retém líquidos. Você começa a ficar menos doente. Então, aquela galera que fica doente assim, trocou, mudou a estação, mudou a temperatura, eu fico com alergia, meu joelho dói, eu tenho, enfim, fico resfriado, a pessoa espirra lá do outro lado da rua, eu tô resfriada aqui. Isso diminui muito, muito, porque o seu sistema imunológico melhora, seu corpo está menos inflamado, tá? Então tá tudo muito interligado. E se você tirar da sua alimentação a gordura refinada, você vai ver um benefício, assim, uma reação do seu corpo praticamente imediata. Praticamente imediata. Passa uma semana sem comer nenhum tipo de gordura refinada para você ver se você não vai sentir no corpo a diferença. E para quem acha que se você tirar a gordura refinada, a comida vai perder o sabor, eu desafio vocês a fazerem comida sem gordura e botar, obviamente, tempero, né? Porque acha que só botar gordura resolve tudo. Use os temperos naturais, use os temperos desidratados e tira a gordura refinada dos seus alimentos para você ver mesmo o aroma como muda, o sabor como muda. E olha, se você comer uma coisa super gordurosa, não sei se vocês já repararam isso, mas é como se a sua língua tivesse uma luva. Fica uma capa de gordura em volta da sua boca e aí você não consegue sentir gosto de nada. Então, para quem já não come gordura, quando a gente come alimentos gordurosos, acontece muito isso comigo e com o Gil. Quando a gente vai assim, por exemplo, vamos comer uma coisa aqui que é gordurosa, um hambúrguer, ou então uma batata não, como é o nome daquilo? Pipoca que a pessoa fez pra gente, porque sabe que a gente ama pipoca, mas aí ela faz na panela com azeite, com aquelas coisas. Não dá, não desce, fica uma coisa assim, um guarda-chuva de gordura em volta da minha língua e eu não consigo sentir nada. Então o sabor, ele some. E quando você tira a gordura, você começa a sentir mais sabor. Lembrando que as papilas gustativas levam aí mais ou menos 4 semanas para se adaptar a novos estímulos, né? Você vai tirar aquela gordura toda, vai botar os temperos e aí você vai começar a sentir. Leva um tempo aí de reabilitação, mas você vai ver que a comida tem outro sabor e não deixa de ter sabor porque você tirou o óleo, muito pelo contrário, tá? Vou beber uma água aqui que eu tô que falo. Dúvida, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Enquanto eu bebo água. Uma coisa também que eu vejo assim, tem alguns pratos que a gente vai precisar colocar óleo, sabe? Ou então, por exemplo, bolo, já sei que tem receitas que não usam óleo. Porém, eu acho que tem um prejuízo aí de textura do bolo. Quando eu for comer um bolo, eu quero comer um bolo, né? Eu não quero comer, tipo, não sei, alguma coisa que parece um bolo ou que soa como um bolo, mas não tem aquela... Então eu escolho esses momentos para colocar esse tipo de gordura refinada, que eu sei que faz mal, na minha alimentação. Pontualmente. No dia a dia não existe necessidade, a gente não precisa fazer isso. Você pode consumir uma alimentação super rica em sabor, super rica em textura, sem prejuízo de nada, ao tirar os óleos refinados. E tem só alguns óleos que você precisa prestar atenção. Como assim prestar atenção? Tem óleos que a gente chama de óleos essenciais, né? Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu ver aqui a pergunta da Ju. Às vezes a gente faz por hábito, coloca a panela no fogão e já pega a garrafa de azeite. Pois é, e aí vem esse desaprender, né? Tem que desconstruir isso. O que eu faço é sempre colocar uma caneca de água do lado da minha panela, porque quando eu vou refogar alguma coisa, eu refogo com água. Então você coloca assim, sei lá, depende do tamanho da sua panela, né? Mas você bota muito pouquinho de água, deixa ferver e fica olhando, obviamente, porque se você deixar ferver por muito tempo, ela evapora. Mas aí você vai colocando, se você deixar uma canequinha de água do lado da sua panela, você vai colocando ali, quando ela aquecer e começar a ferver, você joga a sua cebola, você joga seu alho e ela vai cozinhar ali naquela cebola. Se você quiser, naquela água, se você quiser dourar aquela cebola, você bota menos água
e deixa ela ali. E aí ela vai começar, a água vai secar, você vai ver. Só que a própria cebola solta a água quando ela tá ali na panela. Então você vai deixar ela dar uma murchada, coloca um pouco de sal e tal, e vai mexendo no fundo da panela. Porque quando você arrasta a cebola que está começando a queimar, vamos dizer assim, ela está caramelizando, ela está dourando. Mexeu, fica mexendo ali o fundinho da panela, ela vai caramelizar igual como se tivesse óleo, só que sem óleo, muito mais saudável, muito mais saboroso, tá? O importante é a gente ter esses mecanismos de, tá, ok, se eu não usar o óleo, eu vou fazer como? Eu faço com água. Tem gente que faz com caldo de legumes. Caldo de legumes que você faz na sua casa, né? Que você mesmo produziu, que você mesmo fez. Então você vai lá, faz com caldo de legumes. Tem gente que faz com pastinhas diferentes. Então, por exemplo, você pega um miso, que é uma pasta super saudável, fermentada, normalmente de arroz ou de soja, dilui um pouco em água e aí vai usando esse caldinho para fazer esse refogado. Tem diversas formas. O ideal é que a gente não use óleos refinados para refogar nada. Muito bem, voltando lá ao nosso caso, né, dos ácidos graxos essenciais, ou seja, traduzindo aqui, os nossos queridos ômegas. Tem muitas pessoas com dúvida em relação a isso, porque acham que os ômegas estão nos óleos. E não é bem assim, tá? Se você comprar uma garrafa de azeite, vai ter ômega? Vai, mas vai ter o ômega 6, que é o mais comum, mais fácil da gente ter contato. Ácidos graxos essenciais são aqueles que a gente precisa comer para ter contato. A gente não fabrica. O seu corpo fabrica óleos, ele produz óleos, mas esses são essenciais, significando que você precisa ingerir. A quantidade que você precisa ingerir é muito pequena. Muito pequena. Então não se preocupa que com uma alimentação natural você não precisa super suplementar. Então vamos falar aqui de óleos de ácidos graxos essenciais. O ômega 6 ele é o mais comum, mais fácil de você ter contato. Todos os produtos processados que contêm gordura vegetal são ricos em ômega 6. E o que acontece é que de uns tempos para cá, vou dizer assim, né, de uns anos para cá, mais especificamente do pós-guerra, do pós-segunda guerra para cá, a inclusão dos produtos processados na nossa alimentação teve um boom. Assim, a gente consome muito mais produtos processados como antigamente. Então, a ingestão de ômega 6 é muito mais alta do que antigamente. E existe um cuidado, né? Um cuidado que você precisa ter, você precisa saber essa informação. Quando você ingere muito ômega 6, a absorção de ômega 3 fica prejudicada no seu corpo. Então, se você ingere muito produto processado, se você ingere muitos óleos vegetais, você está ingerindo muito ômega 6. Na hora que seu corpo tiver contato com o ômega 3, ele não vai conseguir absorver também. E aí o que acontece? As pessoas ficam deficientes em ômega 3 e começam a suplementar. Ou ouvindo o médico que elas precisam comer mais peixe para ter mais contato com o ômega 3. E não é bem assim. O que a gente deveria fazer é diminuir. E olha só, é tão gritante essa relação, essa quantidade, que a diferença de proporção entre o consumo de ômega 6 e o consumo de ômega 3 ficou de 40 para 1. Para cada vez que a gente consome o ômega 3, a gente está consumindo 40 vezes o ômega 6. Essa é a média entre as pessoas. Então é claro que isso não é saudável, é claro que isso não é o ideal, e aumentar a quantidade de ômega 3 na sua dieta não vai resolver esse problema, tá? Tomar bombas e bombas de suplemento de ômega 3 não vai resolver esse problema. Você vai continuar tendo dificuldade de absorver e você vai ter contato com uma chuva de suplementos que não é necessário. O ideal é você diminuir a quantidade de produtos processados e de óleos que são ricos em ômega 6. Todos os óleos vegetais são ricos em ômega 6, para que você tenha chance, o seu corpinho tenha a chance de absorver um ômega 3 quando ele tiver contato. Você não vai ter prejuízo na sua saúde ao diminuir a quantidade de ômega 6 ingerido, porque não há nenhuma pesquisa que comprove que mais ômega 6 vai fazer bem para você.
e também não há nenhuma pesquisa que comprove que mais ômega 3 vai fazer bem para você. O seu corpo sabe a quantidade ideal dele, que ele precisa absorver, não é muito pouquinho, e o resto você não precisa ficar botando muito mais, porque isso inclusive vai gerar um problema para o seu corpo, normalmente relacionados a problemas cardíacos, a câncer, e ninguém está afim de lidar com isso, né? Então, o ideal é que você diminua a quantidade de ômega 6 na sua alimentação para que o seu corpo consiga absorver um ômega 3. E aonde está esse ômega? Meu Deus, se o ômega 6 está em tudo que tem óleo, aonde está o meu ômega 3, que é o mais difícil da gente absorver, que é o mais difícil da gente encontrar. Alimento número 1 rico em ômega 3, linhaça. Tava esperando aí um peixe, né? Pois é, não. Linhaça. A linhaça pode ser a dourada, pode ser a castanha, pode ser a cor que você quiser. Você pega a farinha da linhaça e começa a usar na sua comida. Usa, faz com farofa, faz com pão, faz o que você quiser. Coloca, implementa a linhaça na sua vida. O outro alimento mais rico em ômega 3 é a chia. Então começa a incluir chia na sua alimentação. E depois vem os peixes. Porém, os peixes, eles têm aí questões, né? Que eu não vou nem entrar aqui, porque senão eu não vou parar de falar nunca mais. Mas dá para você privilegiar os alimentos que são mais ricos em ômega 3 na sua alimentação, que são de origem vegetal. Ou seja, linhaça de qualquer cor, em forma de farinha, porque se for em aquele grãozinho que não é farinha, você não consegue absorver muito, porque sai igual que nem entrou. Então, o ideal é você transformar em farinha para você conseguir absorver. Ou então a chia, tá bom? São os 2 alimentos vegetais mais ricos em ômega 3. Se você tem uma condição especialíssima, aí sim você pode suplementar. Então, por exemplo, meu marido, Gil, está se recuperando de 3 AVCs que ele teve no passado, e aí a recomendação de ômega 3 para ele é maior. Mas ele é um caso muito pontual, então ele vai e toma um suplemento de ômega 3, tá? Se você não tem esse tipo de condição, você não precisa suplementar, tá? Combinado, gente? Ficou mais claro? Vocês têm alguma dúvida em relação a ômega 3, ômega 6, enfim, algo mais? Lembrando, tem outros alimentos vegetais também que têm ômega 3, tá? Então, por exemplo, uma maçã tem 10% do ômega 3 que você precisa absorver na sua vida. Então, pensa só, na sua vida não, no seu dia. Então, pensa só, tem várias coisas, tem brócolis, tem ômega 3, espinafre tem ômega 3, então tem diversos alimentos que têm um ômega 3. Ah, mas tem um de cadeia longa, mas tem um de cadeia curta. Cara, seu corpo vai absorver, tá? A gente fica sempre pensando assim, eu quero o premium, eu quero o melhor, eu quero isso, e acaba pecando pelo excesso. Dentro da linhaça você tem um ômega 3 de qualidade, dentro da chia você tem um ômega 3 de qualidade, e os alimentos vegetais também contêm ômega 3. Seu corpo vai absorver o que ele precisa. Você não precisa sair tacando suplemento e você não precisa se encher de outros óleos só porque você acha que está faltando alguma coisa para você. Seu corpo vai dar conta, tá? Desde que você pratique uma alimentação natural, pratique uma alimentação diversificada, pratique uma alimentação de base vegetal. E quando vocês precisarem, mandem perguntas também. Lembrando que nas terças-feiras tem entrevistas, que tá linda. Eu tô adorando fazer as séries de entrevistas, tá ficando incrível. Tá virando podcast, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o link para vocês ouvirem também as entrevistas. Também tá indo pro YouTube, todas as entrevistas estão lá. E essa série aqui também de dúvidas sobre alimentação tá indo para o YouTube também direto, tá bom? Então, mandem suas dúvidas se vocês quiserem. Se vocês quiserem participar também de uma outra série que eu quero fazer com vocês, então se vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, me mandem por direct, que vocês podem ser selecionados e aparecer aqui comigo ao vivo numa live, ganhando 1 hora de consultoria ao vivo pra gente trocar uma ideia sobre alimentação. Tragam suas dúvidas, tá bom? É isso, quinta-feira que vem eu tô aqui com questões, com dúvidas sobre a Whole Food Plant-Based, terça-feira as entrevistas. Um super beijo, uma ótima noite pra vocês!